Olá, no programa Luciane Fortunato de hoje, converso com a psicóloga Regina Nascimento Rezende sobre o Setembro Amarelo, mês que se discute a prevenção do suicídio. E o cirurgião vascular Tiago Coutas alerta agora sobre os riscos arteriais e venosos em pessoas que contraíram a Covid-19. O assunto agora é Covid-19 e os riscos que podem ser desenvolvidos relacionados a problemas arteriais e venosos. E quem vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto é o cirurgião vascular Tiago Coutas. Bom, quando a gente fala sobre problemas venosos e arteriais relacionados à Covid-19, a gente está falando de comorbidade ou a gente está falando de sequela? Bom, a Covid-19 é uma doença nova, relativamente nova na medicina, e a gente, desde o início lá na China, em Wuhan, a gente percebeu, no primeiro estudo de corte desses pacientes, que era um vírus protrombótico. O que é isso? É a própria ação do vírus no organismo que desencadeia coágulos dentro dos nossos vasos sanguíneos, tanto nas veias quanto nas artérias. Claro que os pacientes com comorbidades, idosos, diabéticos, hipertensos, esses pacientes têm uma propensão maior a desenvolver esses coágulos, principalmente nas formas graves da Covid, aquela que o paciente precisa de CTI, fica em ventilação mecânica. Então, a gente mostrou que a incidência pode chegar até 40% dos casos de Covid grave, esses pacientes podem apresentar tromboses, que são coágulos sanguíneos dentro dos vasos, dentro das veias. Então, é um quadro relacionado à ação do próprio vírus, agravado pelas comorbidades dos pacientes. Bom, a gente está falando de todas as variantes, né, de Covid-19. A gente está falando de uma variante específica, nem uma variante mais recente. Não, isso é relacionado à própria doença, independente da cepa. A gente tem esse estado protrombótico. Inclusive, a gente sabe, hoje, pelos estudos de biópsias, então, o que acontece? Os pacientes que iriam a óbito foram estudados os pulmões desses pacientes, para saber por que o pulmão inflamava tanto, o paciente tinha tanta dificuldade respiratória. E mostrou-se o quê? Quando a gente respira, a gente precisa trocar os gases, a gente joga o gás carbônico para fora e capta o oxigênio. E os vasos sanguíneos do pulmão estavam obstruídos por microtrombos. E isso faz com que a gente dificulte a oxigenação do sangue, e esses pacientes cada vez mais necessitam de oxigênio para respirar. Então, a fisiopatologia, ou seja, a causa disso é a obstrução dos vasos sanguíneos pulmonares. Então, a gente consegue identificar muito bem esses casos desses pacientes. E é possível evitar esse tipo de problema? Como evitar, né, essas sequelas venosas e arteriais? Como tratar isso? Bom, o tratamento, na maioria dos casos, a gente tem que dividir nas tromboses, ou seja, nos coágulos, nas veias e nas artérias. São quadros totalmente separados. Recentemente, nós tivemos, cerca de 6 meses atrás, tem um apresentador de TV, da Sport TV, que ele teve um AVC isquêmico, ou seja, ele teve uma trombose no cérebro, provocada por um coágulo, 3 semanas após a Covid. Então, as tromboses arteriais são mais graves, que pode dar em qualquer parte do corpo. Na maioria dos casos, quando nós temos trombose venosa, nós tratamos com anticoagulantes. São medicamentos que fazem com que esse coágulo se dissolva, ou ele não se propague pelo nosso corpo. E nas tromboses arteriais, muitas das vezes, nós precisamos fazer intervenções cirúrgicas para remover esse coágulo da artéria e restabelecer o fluxo sanguíneo dentro das artérias. Agora, é muito comum a gente ver também óbito relacionado à Covid-19 algumas semanas ou, de repente, meses depois, com doenças arteriais e venosas, né? Quais são as principais doenças que acabam levando as pessoas a óbito? Excelente pergunta, Luciane. Inclusive, o estudo agora, cerca de 30 dias, foi comentado no Congresso Europeu de Cardiologia por um médico brasileiro, que ele deu um anticoagulante para os pacientes que tiveram Covid grave e que tinham fatores de risco para desenvolver trombose, e deu anticoagulante por 4 a 5 semanas depois da alta desses pacientes. E é um estudo chamado Michel, é um estudo que mostrou benefício, diminuição de quase 30% dos casos de trombose, muitas das vezes fatais, como o caso de embolia pulmonar, quando solta um coágulo da perna e vai parar no pulmão. Então, esse uso desse anticoagulante mostrou benefício nesses pacientes pós-alta de Covid. Então, geralmente, 4 a 5 semanas pós-Covid grave, ou seja, aquele que precisou de internação hospitalar, comprometimento pulmonar maior, esses pacientes mostrando benefício no uso do anticoagulante. Então, até 4, 5 semanas ainda existe um risco trombótico, um risco de formar coágulos no corpo pela própria ação inflamatória do vírus.
Com relação ao tratamento, há tratamentos avançados para determinados casos de sequelas arteriais ou venosas de Covid-19? Sim, muitas das vezes a gente precisa, como eu disse anteriormente, remover esses coágulos da circulação. No caso das artérias, em quase a totalidade dos casos, a gente precisa tirar esse coágulo das artérias, tá? Que são os vasos sanguíneos que levam sangue para o corpo. Os vasos que trazem o sangue do corpo de volta ao coração são as veias, ok? Então, as artérias, elas têm uma característica de impactar muitos órgãos. Então, se a gente não remover esse coágulo, tem uma repercussão muito grave. Então, a gente faz procedimentos que a gente chama minimamente invasivos através de um cateterismo na virilha, na artéria da virilha ou pelo braço, e com catéteres modernos, chamados de catéteres de trombectomia, a gente aspira esses coágulos, a gente retira esses coágulos da circulação do paciente, restabelecendo a circulação. Então, a gente usa um aparelho, que a gente tem aqui no Hospital SMH, uma sala chamada hemodinâmica, onde nós vemos o fluxo sanguíneo, onde tem obstrução, e nós conseguimos remover esses coágulos da circulação do paciente. Alguma mensagem final que você considere relevante, que a gente ainda não abordou aqui na nossa conversa, para aquela pessoa que, de repente, passou pela Covid-19, que ela fique atenta em relação a esses problemas? Bom, a primeira mensagem é dizer que, como eu disse anteriormente, os anticoagulantes não são para todos os pacientes, então não são para todos, porque são medicamentos que podem acarretar sangramento. Segundo, eu acredito que a gente tem que pensar no legado da Covid, espero eu que essa pandemia já esteja no seu fim, a doença não vai desaparecer, mas a pandemia, sim, sob controle com o avanço da vacinação. E a gente viu, infelizmente, que um dos principais fatores de risco de mortalidade é a obesidade, diabetes, que a gente chama de síndrome metabólica. Então, que a atividade física, controle da saúde, alimentação saudável, que isso se perpetue, porque mostrou que os pacientes que tinham maior risco de mortalidade eram aqueles que tinham sobrepeso, hipertensão, diabetes, que são doenças associadas ao sedentarismo. Então, minha recomendação para todos é que controle o peso, faça atividade física, visitas regulares ao médico, para ter uma longevidade maior e uma saúde melhor. Tá certo, perfeito. Agora, quem quiser saber mais informações sobre o assunto, pode entrar em contato de alguma forma? Bom, minhas redes sociais, sempre procuro publicar informações, artigos, casos do dia a dia, que é Dr. Tiago Coutas Vascular, tanto o Facebook quanto o Instagram. É só entrar lá, procurar Dr. Tiago Coutas sem H, vai me encontrar e tem ali dicas e posts sobre esse tipo de assunto que nós falamos hoje. Maravilha, eu quero agradecer pela sua participação, a gente está sempre aqui à disposição, caso você tenha interesse em trazer novas informações relacionadas aí à área vascular. Muito obrigada. Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Pet da Tia Lu, um espaço voltado exclusivamente para higiene e estética pet. Serviços de banhos para todos os portes, banhos terapêuticos, tosa para raças específicas e profissionais com especialidade em tosa na tesoura. Amor, carinho e respeito pelo seu pet.
sabia que as estatísticas de suicídio apontam 1 milhão de pessoas que sucumbem com este mal por ano no mundo? A psicóloga Regina Nascimento Rezende conversa comigo agora sobre a prevenção deste problema. Bom, o assunto agora é Setembro Amarelo e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse tabu, né? Que é a prevenção com relação ao suicídio. E quem vai conversar com a gente um pouquinho é a Regina Rezende, que é psicóloga, e vai dar algumas dicas sobre esse assunto. Esse assunto ainda é um tabu, até mesmo para a gente que trabalha com comunicação. Por muitos anos, a gente teve uma regra que não se noticiava, nem se noticiava suicídio, né? E agora, alguns veículos já estão começando a modificar um pouco, porque não adianta não falar sobre nada, né? Os números continuam aumentando e a gente tenta falar sobre isso com responsabilidade. Bom, no Brasil são mais de 13 mil suicídios por ano e no mundo 1 milhão de suicídios. A gente tem aí causas para esse problema? As principais causas são as doenças mentais, principalmente o transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, a esquizofrenia, o uso de substâncias químicas, comportamento adicto, seja álcool ou drogas. E é muito importante que se diga que as doenças são as principais motivadoras, porque qualquer situação externa, é claro que você perder o emprego, passar por um luto muito traumático, tudo isso pode desencadear, pode ser a gota d'água. Mas é preciso que se diga que esse copo já vinha enchendo, entendeu? Doenças emocionais, psicológicas, mentais não tratadas é uma forma desse copo ir enchendo. E aí qualquer acontecimento externo, o fim de um casamento, o término de um relacionamento, pode ser a gota d'água. E essa pessoa, por absoluta falta de esperança, desespero, uma dor na alma muito grande, ela pode recorrer a esse tipo de morte. Não porque ela não queira, na verdade ela não quer morrer, ela quer sanar aquela dor. Ela quer sair daquele desespero e, erroneamente, ela opta por essa decisão. Bom, a gente tem visto também um aumento grande, né, em casos de suicídio também em crianças e adolescentes, né? É uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar, porque tem toda a vida pela frente, cheias de saúde. A gente já consegue chegar numa explicação sobre esse assunto? Pois é, Luciana, existem muitos estudos a respeito, né? Os primeiros estudos sobre suicídio já vêm lá de Durkheim, que foi um pesquisador que escreveu um livro que até hoje é uma referência sobre o suicídio. E agora os estudos estão cada vez mais acentuados nesse sentido. É um fenômeno, é um efeito desses tempos que nós estamos vivendo, né? As crianças também podem sofrer os transtornos mentais que eu mencionei. E aí, imagina uma criança que sofre de um transtorno de ansiedade grave, que já evoluiu para uma depressão, e imagine que essa criança, a criança ou adolescente, tem muita questão, principalmente o adolescente, com mudanças, principalmente as mudanças no corpo, eles têm uma questão grande com aceitação. E imagina que essa criança ou esse jovem sofre algum tipo de bullying, não aceitação, ele é apontado pelos amigos, em casa ele não se sente muito acolhido, ele não vive num ambiente acolhedor das suas demandas. Nós vemos muitas famílias onde a sua questão emocional não é acolhida. Imagina que aquele jovem ou aquela criança que chega em casa e fala hoje ninguém quis falar comigo, hoje eu fiquei sozinho no recreio, ninguém quis falar comigo. Ah, não liga para isso não. Vai para o quarto, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Ah, o meu amigo não quer mais falar comigo. Não, você pode ter outros amigos. Isso é uma forma de você desqualificar a dor. Isso é um ambiente onde o seu sentimento, as suas emoções não são acolhidas. Então, o que vai levar esse jovem
a tirar a própria vida, a total falta de esperança. Ele não se vê capaz de conseguir coisas, de ser aceito, e no auge dessa tristeza, a morte acaba se tornando uma opção. Isso é muito ruim. É preciso que as famílias estejam atentas aos seus jovens, o que ele está vivendo, a tristeza, o mutismo, se ele fica horas e horas sozinho no quarto. A pandemia trouxe esse efeito, né? Os jovens muito isolados. E é preciso que nós tenhamos atenção. Não existe, no momento, uma pesquisa que indique que a pandemia, o isolamento social, veio aumentar os números. Nós estamos vivendo a história e a história só é contada depois que passa. Mas nós temos, não a certeza, mas a sensação de que esse momento que o mundo está vivendo, né, do isolamento social, vamos sair para quase 2 anos em que a escola não retornou de forma efetiva, e isso tudo está impactando no emocional dos jovens e das crianças, principalmente. A própria pessoa consegue identificar onde ela começa a entrar numa zona de risco, com relação a pensamentos, com relação a hábitos. Qual é o momento que a pessoa precisa pedir ajuda? E que ajuda seria essa? O grande momento é quando você perde o sentido da vida. Quando você se coloca essa pergunta e a resposta, quando você percebe, a minha vida não faz sentido. E aí você começa a desenvolver uma coisa que a gente chama de ideação suicida. Essa ideia começa a crescer dentro de você. E aí, isso associado à falta de esperança, quando a gente fala de prevenção de suicídio, e por isso a importância do Setembro Amarelo, por que nós falamos? Nós falamos porque aumentou muito o número, como você citou no início da entrevista, e a gente precisa investir em prevenção, prevenir, falar sobre isso. Se você não vê sentido na sua vida, se você se percebe perdendo a esperança é um antídoto contra isso. Esperança que o dia, amanhã, as coisas podem melhorar, que você ainda pode realizar os seus sonhos, que você não chegou no fim da linha, que ainda pode acontecer coisas, manter isso vivo, junto com apoio familiar, rede de amigos, e se você se perceber assim, buscar ajuda. Nós temos aí o Centro de Valorização da Vida, no número 188, que funciona 24 horas por dia em todo o país, onde você tem lá um voluntário que foi preparado para ouvir você nesse momento. Ele está lá para ouvir você, para que você possa falar pelo tempo que você precisar. Então, busque ajuda, como a do CVV, como os CAPs AD também estão preparados para lidar com essa questão. Aqui na nossa cidade nós temos as universidades de psicologia, que tem também atendimento gratuito. Você pode procurar também o seu orientador espiritual, se você tem uma religião. Fale, é preciso que você fale sobre isso, não guarda isso para você. Essa é a prevenção. Você precisa falar sobre isso que te angustia, sobre isso que está tirando de você o desejo de viver, entendeu? E impulsionando você para o outro lado, para que você possa ser ajudado e acreditar, não, existe ajuda. Eu não posso desistir antes de buscar ajuda. E quando você busca ajuda, efetivamente, você consegue trabalhar as suas questões. Se é uma questão agravada por uma doença, existe tratamento. Acredite, acredite nisso. Você pode melhorar e a vida também pode reservar algumas surpresas para você, mas você tem que estar aqui para vê-las e para vivê-las, não é? Verdade. Bom, a gente vê também que a nossa sociedade, infelizmente, né, é uma sociedade excludente, é uma sociedade que tem hábitos e valores questionáveis. Como é que a gente pode, cada um de nós, combater o suicídio, né? Um ambiente de suicídio, por exemplo, na sociedade, né? Nos locais onde você trabalha ou no local onde você mora, na sua comunidade? Evitando comportamentos tóxicos, evitando e combatendo comportamentos tóxicos, né? Quando você observa
uma pessoa que de alguma forma é atacada, ela é desqualificada nas suas questões, seja por raça, gênero, orientação sexual ou até social, porque tem menos dinheiro ou coisa parecida, é muito necessário que as pessoas desenvolvam algum tipo de humanidade e de compaixão pelo outro. A forma de combater isso é a compaixão, é você se preocupar com o outro, com todo outro, da sua família e também aquele vizinho que ninguém visita, aquele vizinho, aquele colega do trabalho que não tem vínculo com ninguém, entendeu? Não tenha medo de perguntar, de se aproximar, porque existem muitos mitos em torno do suicídio. Se quisesse se matar mesmo, não falava, não é verdade. A pessoa fala, a pessoa sinaliza, e é preciso que nós estejamos atentos a isso. Quando você percebe uma pessoa que se queixa sempre, que está cansado, que não aguenta mais, que eu queria desaparecer, procure saber por que ela está falando isso, por qual o motivo desse discurso, o que pode estar por trás disso. E ajudar mesmo, se colocar à disposição do outro. É isso que nos define como humanos, né? A capacidade de cuidar e de acolher a dor do outro. Em todo lugar você pode ser útil, você não precisa ter uma formação psicológica para isso, basta ter compaixão. E se você perceber, como que eu posso te ajudar? E acionar esses lugares que eu citei, levar essa pessoa, ir com essa pessoa até um lugar onde ela possa ser ajudada. É uma forma de prevenir esse tipo de comportamento de imitação, que foi algo que fez com que esse assunto se tornasse um tabu, comunicar a morte, mas não informar do que a pessoa morreu e muito menos a forma como a pessoa morreu. Não se fala em formas de tirar a própria vida. Isso é um cuidado, porque as pessoas, aquelas que têm algum tipo de ideação suicida, que está passando por alguma situação desesperadora, ela pode tomar aquilo como um incentivo. A gente já está chegando no final da entrevista, e eu queria que você desse suas considerações finais e passasse contatos também para quem quisesse saber mais informações. Então, eu queria ressaltar de novo o número do CVV, o 188, Centro de Valorização da Vida, que é um programa de prevenção de suicídio e apoio emocional. Passar meu telefone, 5 vezes o número 93118, é o meu número no WhatsApp, e as pessoas podem entrar em contato, e deixar uma palavra que eu acho assim, muito importante para as pessoas que nesse momento estejam sentindo isso. A gente fala muito sobre que o ser humano tem um sentido de preservação. Nós nos preservamos num incêndio, numa catástrofe. A primeira coisa que a gente pensa é na vida. A gente quer defender a vida. Então, o suicídio é algo que vem de encontro até a esse instinto de sobrevivência. Então, para que você esteja pensando nisso, algo tem que estar muito errado. Existe um ponto muito fora da curva. E aí é preciso que você pense, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo dessa forma? Que dor na alma é essa tão grande que faz com que eu pense nisso, não obstante, muitas vezes, família, filhos, amigos, uma fé. Não obstante tudo isso, eu estou tão desesperado. Eu posso estar doente. Eu posso estar doente. Eu posso estar com uma doença emocional, mental, como uma depressão grave, e está me empurrando para isso. Então, eu vou procurar tratamento. Procure ajuda. Não pense que esse sentimento e essa ideação que você está aí é algo normal. Eu acho que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Procure ajuda. Entendeu? E vamos manter a esperança viva, porque é ela que nos segura, é ela que nos faz levantar da cama todo dia de manhã, apesar de toda dificuldade, não é? Verdade.
Olha, eu conversei com a Regina Nascimento Rezende, que é psicóloga, ela falou isso sobre o Setembro Amarelo, esse mês tão importante em que a gente fala sobre prevenção e combate ao suicídio. A Regina está no Facebook, está no Instagram, se você quiser saber mais informações com ela também, a gente vai deixar aqui embaixo nos créditos e você pode entrar em contato nas redes sociais. Eu quero agradecer pela sua participação mais uma vez, viu? A gente está sempre à disposição. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade da gente falar sobre isso tão importante. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia, um beijo e tchau, tchau.